Boa noite para todos. Estamos iniciando mais uma live desta parte que é uma sequência de estudos que temos realizado. Então seja muito bem-vindo, você que está aí chegando e tendo a oportunidade de nos acessar através dessa live que já tem acontecido nas sextas-feiras, às 21 horas, né? Então, seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua companhia. Nós estamos tratando de um assunto muito interessante e pertinente, e eu espero que você, ao acessar a live, ao perceber, né, que o assunto que estamos tratando é um assunto de extrema relevância, porque o nosso objetivo com este estudo é nós observarmos que em toda o contexto bíblico, em toda a Bíblia, nós vamos conseguir enxergar que em todo o contexto bíblico existe um fio condutor de cor escarlate que nos conduz até Cristo. Isto mesmo. Então, nós já iniciamos essa série de estudos. Esta é a nossa quinta live, ou seja, nós estamos tratando hoje da quinta parte do nosso estudo. Possivelmente você já recebeu o estudo de hoje, já deve ter dado uma olhada no seu contexto e você vai perceber que nós copiamos uma parte do estudo da sexta-feira passada, ou seja, nós colocamos aí o reino dividido. Então, só para a gente situar o nosso estudo de hoje e para que você possa também estar se organizando aí com papel, com lápis, com caneta, para você fazer as anotações que possivelmente serão necessárias para um aprendizado maior. Muitas informações nós não conseguimos guardá-la na mente, então por isso que é bom fazermos uma anotação. Então, seguindo aí este fio condutor, né, que nós tivemos a oportunidade de destacar desde Gênesis, nós agora estamos em uma parte da história do povo de Israel. Lembra? Aquela família que entrou no Egito, que sai como povo, que entra como povo na terra prometida, e agora, depois de passarem pelo período dos juízes, eles agora vão ter aquele momento que nós chamamos de um período da monarquia. Eles vão ser direcionados, guiados por um rei. E aí nós falamos um pouco sobre este assunto. Mas eu gostaria de, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui uma observação muito importante. Nós estamos estudando esse assunto e, de certa forma, passando por essa trajetória aí da Bíblia e tendo a oportunidade de aprender alguns aspectos da história bíblica e com certa relação da história do povo de Israel. Mas eu gosto e preciso destacar que o nosso objetivo é muito mais do que um conhecimento histórico. O nosso objetivo é muito mais do que um conhecimento religioso. O nosso objetivo aqui é nós identificarmos o projeto de Deus. E esse projeto de Deus é, de certa forma, delineado em toda a Bíblia e, de certa forma, se completa em Cristo, quando ele, de certa forma, vem. Ou seja, quando ele
encarna, o Verbo encarnado, como lemos no Evangelho de João. Então, a partir desse momento que nós entendemos essa verdade, que o Deus se encarnou, nós passamos a compreender que a vida cristã, ela está e deve ser direcionada pelos ensinos de Cristo. Então, eu estou destacando isso porque muitas vezes a pessoa tem muito conhecimento bíblico, tem muito conhecimento da história, mas não tem nenhuma transformação visível realizada por Jesus em seu caráter. Então, o nosso entendimento é que o conhecimento histórico é importante, o conhecimento do passado é importante, mas nós precisamos ter em mente que a nossa vida enquanto cristãos, ela é marcada por esse encontro com Cristo. Então, a nossa vida, ela não pode ser só marcada pelo conhecimento da história ou conhecimento cultural, mas ela deve ser marcada por esse encontro com Cristo. E a partir de então, a nossa vida precisa ser moldada por Ele. Então, o nosso objetivo aqui é sempre apontar para Cristo e nunca para os fatores da história, embora os fatores da história contribuem para isso, ok? Então, dito isto, nosso estudo de hoje vai falar sobre estes reis que reinaram num reino dividido, né? Então, nós fizemos aí a nossa lista e falamos que o primeiro rei sobre Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. E de Salomão, nós havíamos também compartilhado que o reino então se divide. E ele se divide em duas partes. Duas tribos formavam então o que nós chamamos de reino de Judá. E mencionado por alguns como o reino do sul. E as outras tribos formaram então o reino de Israel, que também é mencionado por alguns como o reino do norte. Então, perceba você aí, fixe bem nesta informação. O rei que reinou sobre os reinos, sobre o reino de Judá, ele é identificado como o reino do sul. E o reino de Israel é identificado como o reino do norte. Então, tendo isso identificado na sua mente aí ou no seu estudo, você pode fazer essa anotação. Os reis de Judá era o reino de Judá, que era o reino do sul. E os reis de Israel, ou o reino de Israel, é o reino do norte, ok? Então, nós temos aí a lista daqueles que reinaram durante esse período. Faço também uma observação que as datas que nós temos aí registradas aí no nosso estudo são datas aproximadas. Você poderá pegar um outro documento e ver algumas datas um tanto quanto diferentes, mas essas datas são datas aproximadas, ok? Então, nós estamos caminhando para conhecer melhor o plano de Deus dentro da história. E dentro dessa história, que é a história do povo de Israel, houve um período que todo o império sofreu com uma divisão. Os filhos de Salomão dividiram o reino. Então, Roboão ficou com um reino chamado Reino de Judá. E Jeroboão ficou com um reino chamado Reino de Israel. Como nós já havíamos informado nas outras aulas, o reino de Judá por conta da tribo de Judá, porque em Judá havia a autoridade dada pelo seu pai, no caso Jacó. E reino de Israel, porque quem usava o nome era Efraim, neto de Jacó. Efraim, filho de José e neto de Jacó. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 48. Você
deve anotar esse texto aí, Gênesis capítulo 48. A partir do verso 11, nós já falamos um pouco sobre essa passagem. Mas a partir do verso 11, Jacó chama José para abençoar. Jacó estava prevendo que iria morrer. E ele chama José para abençoá-lo. E também chama os filhos de José, que nós já estudamos, que é Manassés e Efraim. E chegou um momento, então, que Jacó abençoa José. E depois ele vai abençoar os filhos de José, como também já informamos nos estudos anteriores. Manassés e Efraim, eles são elevados como primogênitos de Jacó. É como se Jacó os tomasse para si e os nomeassem como primogênitos dele. E aí no capítulo 48, a partir do verso 11, você vai ver todo esse contexto. Você deve anotar para você fazer a leitura depois e pegar todos os detalhes. Mas aí, neste momento, Jacó vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito de José. Mas um fato interessante, diz aqui o verso 17 do capítulo 48. E vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. Eu quero te explicar aqui. José viu que o pai colocou a mão direita na cabeça de Efraim, e na cabeça de José, na visão de José, a mão direita de Jacó deveria estar na cabeça de Manassés, porque Manassés era o seu primogênito. E aí então José disse a seu pai: não assim, meu pai, verso 18, porque este é o primogênito, pois a tua mão direita, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Verso 19, mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, marca aí, Gênesis capítulo 48, a partir do verso 11 até o verso 22. Mas marca aí o verso 17, 18 e o verso 19. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jacó vai abençoar os filhos de José. Normalmente abençoa-se primeiro o primogênito. A mão direita sobre a cabeça do primogênito. E aí acontece algo diferente. Ele bota a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o segundo filho. José vê aquilo e pensa o seguinte: meu pai deve estar enxergando mal, eu vou ajudá-lo. Vou colocar a mão direita dele sobre a cabeça de Manassés. E Jacó, então, no verso 19, diz para ele: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés, o seu filho, ele será também um povo. Mas o seu filho menor, o irmão menor de Manassés, ele será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Então você marcou esse texto aí. Eu quero fazer lá na frente uma observação sobre esse texto, que eu acho muito bonita essa passagem aqui. Jacó, então, abençoa Efraim e abençoa Manassés. Ambos são abençoados. Mas Jacó já estava dizendo para José que Efraim seria uma multidão de nações. Que multidão de nações é essa? É isso que nós precisamos identificar aqui dentro do nosso estudo de hoje. No estudo que eu passei para você, você vai perceber que eu fiz questão de colocar que em cada reino e em cada momento da história do reino de Judá e do reino de Israel, houve a presença de profetas.
Então, você percebe aí pelo estudo que, por exemplo, no reino de Judá, que é identificado como Reino do Sul, nós tivemos vários profetas: Obadias, Joel, Jonas, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Ageu e Malaquias. Então, nós temos aí a relação do que nós chamamos de profetas que atuaram nesse período específico dentro desse aspecto em que o reino já estava dividido. Então, quando nós lemos os profetas, quando nós lemos os livros dos profetas, nós, uma vez tendo o conhecimento de que ele estava profetizando naquele período para o reino de Judá, ou naquele período para o reino de Israel, nós temos a oportunidade de compreender melhor do que se tratava. Porque, como nós falamos, houve o período dos juízes, depois houve o período dos reis, Saul, Davi e Salomão, e os filhos de Salomão dividem, então, o reino, entre o reino de Judá e o reino de Israel. No reino de Israel, alguns profetas tiveram ali também a sua função. Por exemplo, Elias, Eliseu, Amós, Oséias e Naum. Então, nós temos aí como está aí no nosso estudo de hoje. Então, você vai perceber que esses profetas, eles exerceram o ministério profético dentro de cada reino em uma data específica, em um período específico, em que, de certa forma, tinha um rei reinando. Você vai ver que no reino de Judá foram 20 reis e no reino de Israel foram 19. Falamos também que o reino de Judá foi um reino que durou maior tempo, se comparado com o reino de Israel. Então, para aqueles que estão chegando, estão participando conosco, para que não haja nenhuma dificuldade para acompanhar o nosso estudo, nós estamos em um momento em que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Então, perceba a dinâmica disso tudo. A nação de Israel, que era um reino só, foi dividida em 2 reinos. O reino de Judá e também o reino de Israel. E aí também no nosso estudo nós colocamos os profetas que profetizaram no período em que os reis estavam reinando, mas também profetizaram num período em que, de certa forma, estava havendo o que nós chamamos de cativeiro ou de exílio, ok? Então, nós temos aqui essas informações. Então, para nós compreendermos melhor a história, nós vamos falar um pouquinho, primeiro, do que aconteceu com o reino de Israel. O reino de Israel, como nós falamos, era composto por 10 tribos. E o reino de Judá, composto por 2 tribos. O reino de Israel chegou um momento em que ele foi atacado pelo que nós identificamos aí como o Império Assírio, que foi o segundo grande império. Você tem aí no seu estudo que o primeiro grande império foi o Império Egípcio. O segundo grande império foi o Império Assírio. Então, o que os assírios fizeram?
eles atacaram o reino de Israel. E atacando o reino de Israel, eles conseguiram vencer e dominar aquela região. E aí, eu falei também no estudo passado que cada império tinha uma metodologia de governo. O Império Assírio, ele tinha uma metodologia peculiar. E a metodologia que ele tinha era a metodologia de espalhar as pessoas. Por exemplo, se você abrir aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 17, 2 Reis, capítulo de número 17. Vou abrir aqui para fazer a leitura e você também ter a noção do que esse texto trata. 17, verso de número 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, faz essa anotação aí no estudo de hoje para você não perder esse detalhe. O reino ou Império Assírio foi sobre o reino de Israel e dominou o reino de Israel. Então, aquela área, aquela região, aquelas terras que pertenciam às 10 tribos passaram a pertencer ao Império Assírio. O reino de Judá ainda prevalecia, mas o reino de Israel agora está sob o comando do Império Assírio. E eu falei que a metodologia do Império Assírio era misturar os povos. Então eles fizeram o quê? Eles dominavam outros lugares e eles começaram a trazer pessoas de outros lugares para esse lugar que era o reino de Israel, onde habitavam aquelas 10 tribos. E levavam pessoas daqui para lá também. Então eles fizeram o quê? Uma mistura. Nós não temos no nosso estudo de hoje, mas eu quero fazer essa observação aqui que eu acho super interessante. Quando o reino de Israel ele se fixou, né, como agora como um reino dividido, existia ali uma capital. A capital política do reino de Israel era Samaria. Na verdade, o reino de Israel tinha uma capital política e tinha duas capitais que nós chamamos de capital religiosa. Uma era Betel, ao sul do reino de Israel, e a outra era Dan, uma cidade bem ao norte do reino de Israel. Então, o reino de Israel tinha uma capital que se chamava Samaria. Por isso, no texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 24, vai dar destaque naquilo que o rei da Assíria fez na cidade de Samaria. E aí você vai entender que lá no contexto do Novo Testamento, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque na perspectiva dos judeus, e judeus aqui está relacionado principalmente a Judá, na perspectiva dos judeus, os samaritanos é um povo misturado, é um povo mestiço, é um povo que veio de tantas outras áreas e ali fixaram família, fixaram também os seus deuses. Então você vai perceber que na história dessa região de Samaria,
foi fixado outros povos e eles casavam com as mulheres dali, ou as mulheres casavam com os homens daquela região. Então houve uma mistura. Então nós estamos falando do reino de Israel, que misturou com outras nações. E aqui vai uma observação minha. Lembra o texto que nós acabamos de ler lá de Gênesis, quando Jacó disse a respeito de Efraim? Olha, de Efraim sairá uma multidão de nações. Ou seja, o reino de Israel usava o nome de Israel porque a tribo de Efraim estava naquele território. Efraim tinha o direito do nome. E agora o Império Assírio toma conta daquela região e faz o que era bem peculiar dos assírios. Ele mistura os povos. Então, eu deixo aí essa observação para você, porque mais à frente nós vamos aprender um pouco mais qual a importância dessa mistura. Você vai perceber então que o Israel foi misturado entre as nações. Percebe você? O reino de Israel recebia o nome principalmente por conta de Efraim, que estava junto com aquelas outras tribos, fazendo um número total de 10 tribos. E agora o Império Assírio vem e mistura toda essa região. Eles trazem, né, o Império Assírio, eles trazem pessoas de outras regiões para esta região do Reino de Israel e pega pessoas do Reino de Israel e leva para outros lugares. Então, anotado essa observação, nós passamos para outra segunda observação, que é o reino de Judá. O reino de Judá, ele tinha, diferentemente do reino de Israel, ele tinha uma capital política e uma capital religiosa, ou seja, a mesma capital política era a capital religiosa, que era, no caso, Jerusalém. Então, a capital política e religiosa do reino de Judá era Jerusalém. E como já falei, a capital política do reino de Israel era Samaria. E a capital religiosa de Israel era Betel e Dan. E com essa mistura que o povo que veio trazido pelo Império Assírio ali na região do reino de Israel, com essa mistura, houve também uma mistura, não só mistura de raça, mas também uma mistura de cultos, porque cada um veio trazendo a sua cultura religiosa também. Mas o nosso foco agora é a capital política e religiosa do reino de Judá, que é Jerusalém. Então nós ficamos sabendo que o Império Assírio dominou o reino de Israel. Tentou também dominar o reino de Judá. Uma história linda está ali no Salmo de número 46. Inclusive já vou deixar aqui uma dica para você. Lá no canal do YouTube da PIB Divino, nós temos um estudo do Salmo de número 46. E o Salmo 46 vai falar de uma tentativa do Império Assírio também tentar dominar o reino de Judá, só que não conseguiu, porque ali o Senhor, usando de misericórdia, livrou o reino de Judá, neste caso específico a cidade de Jerusalém, ok? Salmo 46, lá no canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se lá. Todas essas nossas lives nós estamos, de certa forma, disponibilizando lá para que outras pessoas possam ter contato com estes ensinamentos. O reino de Judá, ele foi invadido pelo terceiro maior império, o Império Babilônico. Então, o reino de Israel foi invadido pelo Império Assírio e o reino de Judá pelo Império
Babilônico. E o Império Babilônico, ele tinha uma atuação diferente da atuação do Império Assírio. Enquanto os assírios, eles misturavam, o Império Babilônico fazia diferente. Quando eles dominaram o reino de Judá, eles pegavam tudo que era de grande valor e levava para a sua região, e pegava também todos aqueles que eles consideravam que eram inteligentes, pessoas de destaque na sociedade. Aqueles que eram os pobres, os miseráveis, aqueles que, no ponto de vista deles, não tinham grande importância, não tinham grande conhecimento, eles deixavam ali, no local, na região. Então, eles botavam um governador naquela região e ali eles pegavam tudo que eles entendiam que era importante de valor para eles e levavam então para a sua capital. Então, é nesse contexto aí, desse momento em que o Império Babilônico ele invade o reino de Judá, é que nós vamos ver que alguns personagens tão conhecidos na Bíblia, como Daniel, por exemplo, né? E também os seus amigos e tantos outros, foram levados para a Babilônia. Foram levados cativos pelo poder do Império Babilônico. Então nós estamos construindo um conhecimento para nós entendermos, quando nós chegarmos no Novo Testamento, entendermos qual foi o caminho que a história passou para nós entendermos o contexto do Novo Testamento. Porque se você for identificar o contexto do Novo Testamento, você vai observar que ali trata-se de um outro império que nós colocamos aí no nosso estudo, que seria o Sexto Império, que é o Império Romano. Então o Império Babilônico invade o reino de Judá e domina Judá. Extrai tudo de valor, extrai aqueles que para eles eram homens inteligentes e levam para lá. Chegou um tempo então que nós vamos observar que o reino de Judá ainda estava sob o comando do Império Babilônico, mas ainda preservado. E o reino de Israel, que estava sob o comando dos assírios, foi o quê? Misturado. Aí aparece na história o que nós chamamos de o Império Persa. Qual é o papel do Império Persa na história, principalmente do povo de Israel? O papel do Império Persa na história do povo de Israel foi que o império se tornou, em ordem de sucessão, o quinto império. Então ele vence a Babilônia, ele vence os assírios, então ele domina, ele é o império agora. E agora, com o rei Ciro e também com aliança com os medos, no caso Dario, o que eles fazem? Eles autorizam o retorno daqueles judeus à cidade de Jerusalém. Então, nesse cenário da história, vão surgir alguns personagens também importantes. Por exemplo, vão surgir Esdras, vão surgir Zorobabel, vão surgir Neemias e outros personagens que nesse período retornam para a cidade de Jerusalém. Então, nesse contexto da história, nós já passamos pelo Império Egípcio, que estava lá no início. Passamos pelo Império Assírio, que invadiu o reino de Israel e dominou.
e misturou aquela região. Passamos agora pelo Império Babilônico, que dominou o reino de Judá e levou cativo aqueles que ele achava, ou que eles achavam, que era de suma importância para os seus propósitos. E agora nós, diante do Império Persa, que vence as batalhas, nós vamos observar que o Império Persa tem uma metodologia bem diferente dos assírios e tem uma metodologia bem diferente dos babilônicos, porque agora eles autorizam o retorno de alguns judeus para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, nesse contexto da história, nós vamos ver o momento em que, e se você estudar, aprofundar aí, você vai ver que o povo, eles retornam para Jerusalém em 3 momentos. Então, foram 3 momentos em que o povo retornou. Então, veio primeiro um grupo, depois veio o segundo grupo e depois veio o terceiro grupo. Então, dentro desse contexto da história, nós vamos entender a importância de Esdras, Neemias e outros tantos homens que foram líderes. Porque no contexto da história nós vamos perceber que Neemias é aquele quem lidera para a reconstrução dos muros e, por consequência, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Por que a reconstrução da cidade? Porque se você estudar a história, você vai perceber que aproximadamente no ano 606 a.C., o que o Império Babilônico fez? Eles foram até Jerusalém e tacaram fogo na cidade, destruíram a cidade. E aí você vai entender então essa necessidade de reconstrução da cidade de Jerusalém, a começar também pelos muros, porque os muros era, de certa forma, a proteção para uma cidade que estava possivelmente para ser atacada. Então, essas observações elas são de extrema importância para nós nos situarmos dentro desse contexto da história em que o fio condutor passa dentro da história, passa pelo povo de Israel e vai chegar a Cristo. Então, como nós falamos desde o início, em Gênesis, no 3º capítulo, verso 15, existe a expressão que nós identificamos como o proto-evangelho. É o evangelho sendo anunciado antes do evangelho. Quando da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, tratando-se de Cristo. Ou seja, então, dentro deste contexto histórico, nós vamos observar como que Deus conduz através da história. Quando nós estamos pensando sobre aqueles que são identificados, principalmente no nosso estudo, como o remanescente fiel, eu quero fazer uma observação aqui que eu também acho e entendo ser pertinente. Nós não estamos falando de pessoas que não eram pecadoras, de pessoas que não erravam. Nós estamos falando de pessoas que, embora cometiam as suas falhas, que embora tinham seus erros, permaneceram fiéis ao Senhor. Eram tementes ao Senhor. Então, em momento algum do nosso estudo, nós estamos abordando esses personagens numa perspectiva de que eles eram perfeitos. Não, você vai observar que em toda a história, principalmente quando nós chegarmos lá na frente, na genealogia de Jesus, você vai ver quantas coisas erradas estes personagens fizeram. Mas este texto bíblico, essas referências bíblicas só mostram a manifestação da graça de Deus sobre a vida do ser humano.
Ou seja, independente daquilo que o homem faça, nada poderá frustrar os planos de Deus. Então eu estou contando essa história toda aqui, narrando estes fatos históricos, para você ter um conhecimento histórico, para quando nós chegarmos ali no Novo Testamento, você ter um entendimento do cenário que nós estamos tendo a oportunidade de pensar. Porque nós estamos abordando de Gênesis até o Cristo. E como nós falamos no início da live, após o Cristo, aquele que veio, aquele que viveu, nos ensinou, aquele que morreu e ressuscitou, após o Cristo, nós devemos olhar para a vida de Cristo. Então esses detalhes desses personagens, eles servem sim para o nosso ensinamento, para que possamos acertar naquilo que eles acertaram. E acertar olhando para os erros deles, porque os erros também nos ensinam, para que possamos também viver uma vida temente ao Senhor. Mas o nosso olhar precisa ser voltado para Jesus Cristo, porque se nós assim não fizermos, com certeza nós não teremos entendido a grande manifestação do amor de Deus e também do propósito de Deus para com a humanidade. Eu estou destacando isso para mostrar para você que Deus tem os seus propósitos. E independente das mancadas que o homem dá, o propósito do Senhor nunca será frustrado. Dessa forma, então, nós vemos como que Deus manifestou o seu poder através dos impérios. Se você for um leitor atento da Bíblia, você vai perceber que uma forma de Deus corrigir o povo, tanto aqueles que estavam no reino de Israel, quanto aqueles que estavam no reino de Judá, uma forma de Deus corrigir estes era levantando impérios e fazendo com que esses impérios os dominassem. Nós normalmente falamos que muitas vezes Deus usava esses impérios como uma vara na mão de uma mãe que está para disciplinar um filho. Antigamente, as crianças até que apanhavam de vara. Hoje, normalmente estão apanhando de havaianas. Pois bem, se a mãe então corrigia o filho com uma vara, estas nações ou estes impérios, eles muitas vezes são vistos como uma vara de Deus para corrigir aquele povo que tinha, de certa forma, recebido um pacto, que tinha recebido uma promessa e que precisava respeitar e obedecer a esse Deus, mas não estava respeitando e nem obedecendo. Então Deus levantava outros impérios, outras nações, para corrigir aqueles que estavam em desobediência. E aí então nós vamos ver como que Deus domina a história. Isto desde o início. Não sei se você percebeu no início dos nossos estudos, lá na segunda parte, quando Deus falou para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, Deus já havia dito que esta nação que sairia de Abraão iria passar por um período de escravidão. Ou seja, Deus já estava dando sinais de que ele iria agir dessa forma. Assim como agiu naquele período da escravidão, e ali o nosso entendimento é um entendimento um tanto quanto diferente, porque Deus ali estava formando o povo. O povo precisava ser formado, era apenas uma família. E se você observar também,
Deus estava preparando a terra prometida, porque aqueles que ali estavam, eles precisavam sobreviver. E eles então cultivavam da terra. E não só cultivavam da terra, mas eles também cuidavam para que as feras, para que os animais não dominassem a área. De certo, então, quando o povo de Israel sai do Egito e chega à terra prometida, aquela terra estava preparada para o povo de Israel. Então é uma forma de Deus proteger o povo. Agora, em relação às outras nações ou os outros impérios que vão guerrear contra o povo de Israel, já é uma guerra, já é um ataque, de certa forma, em forma de disciplina. Ao mesmo tempo que existe os interesses humanos ou os interesses do império, Deus estava conduzindo a história e mostrando como ele era o condutor de toda essa trajetória. Pois bem, estes personagens que nós estamos abordando hoje, que são os reis, eles são importantes porque eles fazem parte, não todos, mas alguns, fazem parte da genealogia de Jesus. Então você vai observar a importância destes personagens. De certa forma, nós identificamos nesses personagens o fio condutor. O fio condutor está passando. Esta linha de cor escarlate está passando. Por exemplo, pedi para que você fizesse isso, se não fez, faça agora. Davi, o rei Davi. O rei Davi foi um personagem de suma importância. Inclusive, esta semana, nós fizemos um estudo no Salmo de número 51. Está lá no nosso canal do YouTube, né? Está eu aqui fazendo propaganda do nosso canal do YouTube, né? Como diz aí o nosso irmão Mateus, eu acho que ele está nos acompanhando. Eu não vou perder a oportunidade. Inscreva-se no canal da PIB Divino e você pode acionar o sininho para todas as vezes que chegar ali um novo vídeo, você possa ser avisado. E aí você vai acompanhar. Então, no Salmo 51, nós temos ali o relato de Davi. Então, este personagem super importante na história do povo de Israel. E aí você vai observar também que ele tem uma importância na genealogia de Jesus. Porque existe uma preocupação, principalmente do evangelista Mateus, de fazer esta observação para demonstrar que Jesus, sendo da linhagem de Davi, ele tinha direito ao trono. Ou seja, então ele era descendente de Davi. Se descende de Davi, ele tem direito ao trono, porque Davi foi o rei. Então, eu estou fazendo essa observação porque esses personagens eles não podem passar despercebidos. Embora, vamos deixar claro novamente aqui, o personagem principal de toda a história bíblica é Cristo. Então, se você olha para os personagens da Bíblia e a sua vida não é moldada segundo os modos de Cristo, você não entendeu nada da Bíblia. Esses outros personagens podem abençoar a sua vida, podem até te ajudar a edificar a sua vida. Mas o personagem principal é Cristo. E é em busca dele que nós estamos aqui em toda a história. Embora já saibamos o final dessa história, mas nós só estamos passando pela história e estamos, de certa forma, despertando nos irmãos um conhecimento histórico, um conhecimento um pouco maior. Para quê? Para a gente entender como que Deus conduz a história e como Ele comanda
a história para cumprir o seu propósito. Então, nós vimos aí no nosso estudo de hoje que o reino dividiu, reino de Judá, reino de Israel, e em cada período desses reinos tivemos vários reis, e nesses períodos desses reis tiveram o que nós chamamos de profetas, que de certa forma foram usados por Deus. Mas eu quero fazer um destaque. Você vai observar que Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Ageu e Malaquias são profetas que profetizaram num período em que o reino estava, de certa forma, sob o cativo de Babilônia. Então eles profetizaram nesse período em que a Babilônia dominava o reino de Judá. E aí você tendo esse conhecimento, quando você for ler o texto, por exemplo, de Jeremias, o texto de Daniel, você vai entender que o reino de Judá já havia sido tomado pelo Império Babilônico, que depois foi tomado pelo Império Persa. E em uma tomada de decisão totalmente diferente, e aí nós vemos Deus usando o Império Persa para abençoar o reino de Judá. No caso, nós vamos observar então que esse império se levanta e, ao conquistar várias regiões, eles passam então a autorizar o retorno daqueles que estavam ali na Babilônia. Se nós pegarmos os Salmos, porque nós temos também estudado os Salmos aqui na nossa igreja, você vai perceber que os Salmos, eles são poesias, cânticos, que foram escritos durante a história do povo de Israel. Então existem salmos específicos desse tempo. Nós fizemos um estudo também em um salmo, que é o salmo número 127 e salmo número 128. Na verdade, a partir do salmo de número 91, nós temos os salmos que nós chamamos salmos da segunda comunidade. O que quer dizer salmos da segunda comunidade? A primeira comunidade é a comunidade que sai do Egito e chega na terra prometida. Então essa é a primeira comunidade, que divide a terra e que estabelece um reino só. E que até divide o reino. Mas agora, com o ataque do Império Assírio e com o ataque do Império Babilônico, esta primeira comunidade, ela é, de certa forma, misturada ou destruída. Então, o retorno dessa segunda comunidade é aqueles que retornam para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Então, aí você vai perceber que o retorno se dá para Jerusalém, porque era a capital política do reino de Judá e era a capital espiritual. Lembra quando Jacó disse que o cetro estaria sobre Judá? Cetro é a autoridade. Então, quando eles retornam para Jerusalém, eles retornam nessa perspectiva de uma reconstrução. Então, essa segunda comunidade, do Salmo 91 ao Salmo de número 150, você vai identificar que esses salmos foram escritos nesse período. Por exemplo, o Salmo de número 127 e o Salmo de número 128 é um salmo que fala sobre a necessidade e a importância da família e a necessidade de ter filhos. Ou seja, eles estão retornando
para uma realidade em que eles precisam ter filhos, porque eles precisam crescer enquanto família e enquanto nação. Então perceba você que estes salmos que eu estou citando aqui, nós temos estudo de todos esses salmos lá no nosso canal do YouTube, PIB Divino. O Salmo 91, que é um salmo de Moisés, você poderia dizer assim, mas como que é um salmo de Moisés e faz parte da segunda comunidade? É porque quando eles retornaram, para eles, de certa forma, testificarem que eles eram descendentes daquele povo que saiu dali, eles pegaram um salmo de Moisés, que é o Salmo 91. Ou seja, para testificar que nós somos uma descendência do povo que saiu daqui, eles usam o Salmo de Moisés. Então, a partir do Salmo 91 em diante, você vai identificar o Salmo da segunda comunidade. É esses que estão retornando do cativeiro, ou do exílio, né? E eles estão retornando numa perspectiva de reconstrução de Jerusalém. Então, quando nós estamos fazendo esses estudos, nós não estamos fazendo esses estudos aí meio que na orelhada, não. Nós estamos seguindo, de certa forma, um cronograma para facilitar a compreensão dos nossos irmãos. Porque a ideia é nós entendermos que a Bíblia ela tem o que eu chamo de conexão, ela se conecta. Por mais que o ser humano tente, né, desacreditar a Bíblia, mas ele não vai conseguir, porque ela se conecta. E essa história é uma história linda. Então nós temos que ter essa percepção desse todo. Eu sei que existem muitos detalhes que nós não estamos abordando aqui, mas como eu já falei, não é o meu objetivo, não dá tempo. Nós poderemos, numa outra oportunidade, destacar outros detalhes. Mas o nosso objetivo é a gente passar por essa história e perceber que esse fio condutor, ele acontece durante toda a história e chega em Cristo. Isso mostra que Deus tinha um plano. Quando as coisas acontecem do nada, nós falamos assim, quando uma pessoa aparece do nada, a gente fala assim, a pessoa caiu de paraquedas, ela caiu de paraquedas aqui e aconteceu isso. Ou seja, nós estamos querendo mostrar pela história que Deus tinha um plano, um propósito, e Jesus não caiu de paraquedas. Eu sei que você sabe disso, mas Jesus não caiu de paraquedas aqui. E dentro desse contexto histórico, nós vamos começar a entender então como que as coisas se configuraram. E agora então essa segunda comunidade passa a reconstruir Jerusalém. E aí nós vamos ver as figuras emblemáticas, né? Neemias, na reconstrução dos muros. E os inimigos, aqueles povos vizinhos que estavam ali tentando, né? Desanimá-los, desmotivá-los. Mas Neemias mantém o foco. Então quando você lê Neemias, você vai ver a preocupação de um homem querendo reconstruir a sua cidade, a sua terra. Querendo reconstruir a sua história, a história do seu povo. Quando você pega Esdras, você também vai observar um líder que se levanta para estabelecer o culto a Deus, reestabelecer, na verdade, né? Um culto a Deus, tendo em vista que aqueles que estavam na Babilônia foram também influenciados, servindo outros deuses, adorando outros deuses. Mas você vê então que em todo o cenário da história, por pior que seja o cenário, Deus, ele consegue reconstruir. Quando tudo parece perdido, Deus consegue reconstruir. Pois bem, nós estamos no final da nossa live de hoje. O nosso estudo está aí na sua mão. Se você tiver mais alguma dúvida, faça algumas pesquisas, algumas outras anotações. Na próxima sexta-feira estaremos dando continuidade no desenrolar, pensando sobre outros impérios que dominaram e que foram
dominando essa região. Um forte abraço, que Deus te abençoe.